dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de setembro de 2020, são 8 horas da manhã. No UOL, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, diz Bolsonaro. O presidente disse hoje que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina em resposta a uma apoiadora que aparentemente pediu que o governo federal proíba a vacinação contra a Covid-19 em meio a uma corrida global por um tratamento para a doença causada pelo novo coronavírus. Ainda no UOL, o governo não terá condições de bancar todos os programas e vai haver passivo, diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Hoje, o governo federal não vai ter condições de bancar todos os programas emergenciais que fez e que, após o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, haverá um passivo. Na Folha de São Paulo, Polícia Federal contrata imagens de satélite por 49 milhões de reais e o INPE diz ter serviço semelhante de graça. A contratação ocorreu sem licitação, sob o argumento de que a empresa Planet entrega serviço único. E o auxílio emergencial tem 50% de gastos em forma digital, sem papel moeda, indicam dados da Caixa. O Banco Central lança nesta quarta nova cédula de R$ 200 para atender a demanda provocada por benefício. Sondada para ser vice de petista Gilmar Tato em São Paulo, a filósofa Jamila Ribeiro diz não. Campanha busca uma mulher negra para compor a chapa. E a redução de auxílio emergencial para R$ 300 enfrenta divergências no Congresso. Se depender do meu voto, o valor é de 600, diz o senador Eduardo Braga. A proposta do governo de reduzir o pagamento do auxílio emergencial para R$ 300 e estendê-lo até o fim do ano encontra divergências no Congresso. Se depender do meu voto, o valor será de 600, diz o senador Eduardo Braga. E o Planalto pressiona o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a derrotar Witzel e aposta em vice para blindar a família Bolsonaro. Cláudio Castro, governador interino, é próximo do presidente e será responsável por indicar chefe de órgãos que investigam o clã presidencial. Praias paulistas lotadas geram temor de que curva da Covid-19 volte a subir em São Paulo. Memória dos feriados de maio que registraram a escalada no número de casos assusta. Articuladores cogitam Maia como possível substituto de Witzel. Há uma crença de que o nome do parlamentar seria bem aceito pela opinião pública do Rio, que vive uma sucessão de administrações estaduais avaliadas como desastrosas. Deputados estaduais de São Paulo discutem retorno às sessões virtuais. Desde que as sessões presenciais na Assembleia Legislativa de São Paulo voltaram a ser realizadas, nunca houve quórum mínimo para qualquer votação na Alesp. E o Tribunal Superior Eleitoral recebe doações de milhares de equipamentos de proteção contra a Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o tribunal, diz ter tido uma grata surpresa com a iniciativa de empresas e associações. Estudo com oncologistas mostra que 74% das pessoas com câncer não tiveram tratamento no período da pandemia. Ainda de acordo com o estudo, 64% dos profissionais declararam que passaram a utilizar teleconsultas. No Estadão, ministros tocadores de obra ganham espaço com a desidratação de Guedes. Com o desgaste do ministro da Economia, cresce o prestígio dos ministros Marinho e Tarcísio Freitas com Bolsonaro. E o ministro da Justiça, André Mendonça, planeja foco na segurança pública. Com 4 meses no Ministério da Justiça, André Mendonça busca se afastar do episódio do dossiê dos antifascistas e imprimir sua marca no Ministério. E o Ministério Público do Rio de Janeiro conclui investigação sobre suposta rachadinha em gabinete de Flávio Bolsonaro.
o filho do presidente, foi investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A instituição deve agora decidir por denunciá-lo ou não. E a Prefeitura do Rio usa servidores para atrapalhar a imprensa, diz TV. Reportagem mostra funcionários da administração municipal deslocados para a frente de unidades de saúde para impedir notícias negativas. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa condena a intimidação de jornalistas. E Bolsonaro vai a serviço médico. Presidência não informa o motivo. O presidente disse à emissora CNN que foi diagnosticado com cálculo renal e teria que passar por nova cirurgia. Ainda no Estadão, Barroso suspende parte do rito de impeachment contra Carlos Moisés em Santa Catarina. O ministro afirmou que o afastamento do cargo deve ocorrer no momento do recebimento da denúncia contra o governador pelo Tribunal Especial Misto e não após a instauração do órgão no processo. E a lista negra de Bolsonaro no PSL. Foram 5 os nomes que Bolsonaro, por meio de intermediários, avisou ao PSL que quer ver fora do partido, se ele decidir retornar. Um deles é a candidata a prefeita de São Paulo pelo PSL, Joyce Hasselmann. E no Globo, a taxa de letalidade pela Covid-19 no Rio é quase 3 vezes maior do que a média mundial. No Rio de Janeiro, a taxa de letalidade é de incríveis 10,7%. E com alcance maior que o de Carlos, Eduardo Bolsonaro é o mais popular nas redes sociais. A divisão de verbas do fundo eleitoral provoca briga acirrada nos partidos. Legendas anunciam punições para parlamentares que votaram contra o aumento do volume de dinheiro público na eleição e candidatos sem mandato reclamam de privilégio para quem vai tentar a reeleição. Aras se reúne com Gilmar Mendes e defende foro privilegiado para Flávio Bolsonaro. Após apresentar parecer ao STF, em que recomendou a manutenção do foro privilegiado para Flávio Bolsonaro na rachadinha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu com Gilmar Mendes e Gilmar é o relator do caso no Supremo. O Augusto Aras está atuando basicamente como advogado do governo Bolsonaro e dos filhos dele, principalmente do Flávio. E na Veja, a pandemia provocou saída de 254,5 mil usuários de plano de saúde. A redução de 0,5% ocorrida entre abril e julho é explicada como decorrência da pandemia do coronavírus. No Correio Brasiliense, o governo envia o orçamento de 2021 para o Congresso sem margem para novas despesas. O orçamento para 2021, enviado pelo Executivo ao Congresso, calcula em 1,485 trilhão o limite do teto de gastos. E o Witzel diz que sua prisão seria inaceitável e que vice está fazendo o papel dele. Witzel é acusado de receber propinas em troca de contrato com organizações sociais da área da saúde. Para jurista, falta proteção ao Estado democrático. Ele faz um balanço da gestão Toffoli e das expectativas em relação ao período Fux. O advogado Oscar Vilhena, membro fundador da Comissão Arnes e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que o Brasil tem o desafio de garantir o Estado democrático de direito sem que haja uma lei para proteger a Constituição. E o Dias Toffoli adia decisão e futuro de Witzel fica nas mãos do STJ. Colegiado do Superior Tribunal de Justiça deve manter liminar de Benedito Gonçalves. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai analisar amanhã a decisão que afastou Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro está fazendo pregação agora contra
Máscara, uso de máscara. Ele diz que a eficácia da máscara é quase nenhuma, diz Bolsonaro a apoiadores. E na CNN, o futuro da deputada Flor de Lis na Câmara começa a ser definido hoje. O debate em torno da cassação do mandato da deputada Flor de Lis deve ficar mais forte nesta semana na Câmara dos Deputados. E o PSC questiona o STF contra o afastamento de governadores por decisão individual de ministros. O PSC é o partido do Wilson Witzel. Pessoal, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia desta terça-feira com a live do blog da Cidadania.